O corredor da clínica São Rafael cheirava a antisséptico e desespero. Rodrigo Almeida segurava Helena contra o peito, sentindo o corpo pequeno da filha tremer, enquanto mais um especialista balançava a cabeça em negativa. Senhor Almeida, já tentamos tudo que a psiquiatria moderna pode oferecer. O Dr. Maurício tirou os óculos com um suspiro cansado. O mutismo seletivo severo da Helena, combinado com o trauma do acidente, são 2 anos sem progressos significativos. Talvez seja a hora de considerar uma internação especializada. Internação? A voz de Rodrigo saiu rouca. Você está sugerindo que eu coloque minha filha de 6 anos em uma instituição? É uma clínica de excelência, não uma instituição. A melhor da América Latina. Rodrigo apertou Helena com mais força. A menina continuava com o olhar perdido no vazio. Aqueles olhos castanhos que antes brilhavam de vida, agora eram apenas poças de dor silenciosa. Desde a noite em que viu a mãe morrer naquele acidente, Helena não pronunciava uma única palavra. Não chorava, não gritava, não pedia nada. Apenas existia, como um fantasma preso em um corpo de criança. Eu vou pensar. Rodrigo se levantou, derrotado. Obrigado, doutor. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à saída, seus passos ecoavam no silêncio da noite. Era quase meia-noite. Mais um dia de trabalho sacrificado, mais uma consulta cara e inútil, mais uma esperança destruída. Com licença, senhor. Rodrigo desviou automaticamente de uma mulher de uniforme azul que limpava o chão. Nem olhou para ela direito. Não tinha energia para olhar para nada além da própria dor. Mas a mulher parou de esfregar o chão e ergueu os olhos. Olhos castanhos profundos que captaram a cena com uma compreensão que os médicos caros não conseguiram demonstrar em 2 anos. Marta reconheceu aquela expressão vazia no rosto da menina. Era a mesma que viu em Miguel aos 4 anos, quando o pai os abandonou, e seu filho parou de falar por 6 meses. A mesma dor, o mesmo desligamento do mundo, a mesma tentativa desesperada de não sentir nada para não sentir demais. Ela observou o homem de terno impecável desaparecer pela porta giratória, carregando aquela criança quebrada nos braços. Apertou a vassoura com força e sussurrou uma oração silenciosa. Deus, essa menina precisa de ajuda. A ajuda certa. Rodrigo entrou na mansão no Jardim Europa às 2 da madrugada. O lugar era imenso, luxuoso e absolutamente vazio de vida. Ele carregou Helena a escada acima, colocou-a na cama cheia de bichos de pelúcia que ela não tocava mais, e ficou ali parado, observando-a dormir. Eu não sei mais o que fazer, princesa. Sua voz rachou. Prometi à sua mãe que cuidaria de você, mas estou falhando tanto. Helena dormia com o rosto contraído, as sobrancelhas franzidas mesmo no sono. Até nos sonhos ela não encontrava paz. O celular de Rodrigo vibrou. Mensagem de Valéria, sua irmã. Rodrigo, precisamos conversar amanhã. Marcelo e eu estamos preocupados com Helena. E com você. Essa situação não pode continuar assim. Ele ignorou a mensagem e desceu para o escritório. Abriu uma garrafa de uísque que estava intocada há meses e serviu uma dose generosa. Na parede, uma foto de casamento o observava. Camila sorria radiante, com Helena bebê nos braços. Tempos em que ele tinha uma família de verdade, não apenas os destroços de uma. A culpa era uma serpente que o devorava por dentro todos os dias. Se tivesse saído do trabalho mais cedo naquela noite, se tivesse insistido em buscar elas, ao invés de deixar Camila dirigir. Se... Na zona leste de São Paulo, em um apartamento de 2 cômodos, Marta chegava do seu 3º turno. Eram 3 da manhã. Ela trabalhou das 6 da manhã às 2 da tarde em um prédio comercial, das 3 às 9 em um restaurante, e das 10 da noite às 2 da madrugada na clínica. Miguel ainda estava acordado, fazendo lição de casa na mesinha da sala. Mãe! Ele correu para abraçá-la. Você está atrasada hoje. Desculpa, filho. Teve mais trabalho na clínica. Ela beijou o topo da cabeça dele. E você? Por que ainda está acordado? Amanhã tem aula. Estava te esperando. Miguel tinha 12 anos, mas seus olhos carregavam uma maturidade além da idade. Não consigo dormir direito quando você não está. Marta sentiu o coração apertar. Lembrou-se dos anos difíceis, quando Miguel era pequeno e o pai foi embora sem avisar. O menino parou de falar, de comer, de ser criança.
Os médicos do posto de saúde não sabiam o que fazer. Sugeriram remédios, terapias caras que ela não podia pagar. Mas Marta tinha apenas o próprio amor e a própria paciência. Cantava para ele todas as noites, desenhava com ele no chão. Não forçava nada, apenas estava presente. Levou tempo, muitas lágrimas e noites sem dormir. Mas Miguel voltou. Aos poucos, palavra por palavra, voltou a ser criança. Vem, vamos dormir juntos então. Ela conduziu o filho para o pequeno quarto. Quer que eu cante? Quero. Enquanto cantarolava a mesma melodia de sempre, Marta pensava naquela menina de olhos vazios que viu na clínica. Pensava no desespero do pai rico que tinha tudo, menos o que realmente importava. Pensava em como a dor não escolhe endereço ou conta bancária. Mãe, Miguel murmurou já quase dormindo. Você está triste? Só pensando, meu amor. Pensando em quê? Em como às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Miguel não respondeu. Já dormia. Mas Marta ficou acordada por mais 1 hora, incapaz de tirar aquela menina da cabeça. Na manhã seguinte, Rodrigo desceu para o café da manhã e encontrou Valéria e Marcelo já instalados na sala de jantar. Sua irmã estava impecavelmente vestida, como sempre, e seu cunhado folheava o jornal econômico com ar de proprietário. Entraram como? Rodrigo perguntou friamente. A Doralice nos deixou entrar. Valéria serviu café para si mesma. Somos família, Rodrigo. Não precisamos de convite. Precisam, sim. Ele serviu suco para Helena, que estava sentada à mesa como uma bonequinha, olhando para o prato vazio. O que vocês querem? Marcelo dobrou o jornal e endireitou o corpo. Queremos falar sobre o futuro de Helena. E sobre você. Não há nada para falar. Ah, sim. Valéria se inclinou para a frente. Rodrigo, você está se destruindo. Trabalha o dia inteiro, gasta fortunas com médicos que não resolvem nada e Helena continua exatamente igual. Já se passaram 2 anos. E qual é a sua solução genial? A Clínica Esperança em Campos do Jordão. Marcelo tirou um folder do boleto do paletó. Internato terapêutico especializado em traumas infantis severos. Instalações de primeira, equipe multidisciplinar, abordagem holística. Não. Rodrigo, seja racional. Valéria alcançou a mão dele, que foi imediatamente recolhida. Você não está dando conta sozinho. A empresa está sofrendo com suas ausências. Helena precisa de cuidados profissionais 24 horas. E você precisa voltar a viver. Eu não vou abandonar minha filha em uma instituição. Não é abandono. É amor. Marcelo insistiu. É reconhecer que ela precisa de mais do que você pode oferecer. Rodrigo olhou para Helena. A menina não demonstrava nenhuma reação à conversa, como se não estivesse ali. Como se estivesse eternamente presa naquele banco traseiro, assistindo a mãe morrer em câmera lenta. Saiam da minha casa. Rodrigo, saiam! O grito ecoou pela mansão. Helena nem piscou. Valéria e Marcelo trocaram olhares significativos antes de se levantarem. Vamos dar um tempo para você pensar. Valéria deixou o folder sobre a mesa. Mas precisa tomar uma decisão logo. Pelo bem de todos. Depois que eles saíram, Rodrigo se ajoelhou ao lado da cadeira de Helena e segurou suas mãozinhas geladas. Eu jamais vou te deixar, meu amor. Jamais. Nós vamos encontrar um jeito. Tem que ter um jeito. Mas enquanto falava, a dúvida corroía suas certezas. E se Valéria estivesse certa? E se ele realmente não conseguisse cuidar da filha sozinho? E se o amor não fosse suficiente? Naquela noite, Rodrigo voltou à clínica para mais uma tentativa. Agora era uma terapeuta de arte que prometera resultados extraordinários com crianças traumatizadas. Extraordinários foram apenas os preços. Após mais 1 hora de Helena sentada em silêncio absoluto, recusando-se a tocar em tintas ou pincéis, a terapeuta admitiu derrota. Sinto muito, Sr. Almeida. Ela está em uma camada de proteção psicológica muito profunda. Não consigo alcançá-la. Mais uma profissional desistindo. Rodrigo levou Helena para a sala de espera, enquanto resolvia questões burocráticas na recepção. A menina sentou-se em uma cadeira, olhando para o nada. Alguns minutos depois, começou a tremer. Os tremores se intensificaram. As mãos agarraram os braços da cadeira. A respiração ficou ofegante. Helena! Rodrigo largou tudo e correu até ela. Está tudo bem, papai está aqui. Mas não estava tudo bem. Helena começou a gritar. Um grito mudo, sem som.
só ar e terror. Os olhos arregalados fixos em algo que só ela podia ver. O corpo inteiro sacudindo em espasmos. Alguém me ajuda! Rodrigo tentava segurá-la, mas ela se debatia. Médico, alguém! As pessoas na recepção se afastaram assustadas. Uma enfermeira correu buscar um sedativo. O segurança avançou para ajudar. E então, uma voz suave cortou o caos. Deixa eu tentar. Marta, que estava limpando a sala ao lado, largou o esfregão e entrou. Ela se moveu devagar, sem pressa, e sentou-se no chão frio ao lado de Helena. Não tentou tocá-la. Não falou nada de imediato. Apenas fechou os próprios olhos e começou a cantarolar. Era uma melodia simples, sem letra. O tipo de canção que mães cantam para filhos desde o início dos tempos. Baixa, rítmica, segura. Rodrigo, que estava prestes a afastar aquela mulher desconhecida, ficou paralisado quando viu Helena parar de se debater. A menina ainda ofegava, ainda tremia, mas os gritos mudos cessaram. Marta continuou cantando. 5 minutos se passaram. 10. A clínica inteira parou para observar aquela cena insólita. Uma faxineira no chão, cantando para a filha de um milionário enquanto todos os médicos apenas assistiam. Lentamente, o corpo de Helena relaxou. A respiração se normalizou. E então, aconteceu algo que não acontecia há 2 anos. Helena virou a cabeça e olhou diretamente para Marta. Não era o olhar vazio de sempre. Era contato. Era presença. Era conexão. Marta abriu os olhos e sorriu. Um sorriso gentil, sem exigências, sem expectativas. Apenas reconhecimento de uma alma ferida por outra que sabia o que era dor. Oi, pequena, ela sussurrou. Eu sei que você está com medo, mas vai ficar tudo bem. Não agora, mas vai. Eu prometo. Helena piscou uma vez, 2 vezes. Depois encostou a cabeça no ombro do pai, exausta, mas mais presente do que estivera em meses. Rodrigo olhou para aquela mulher de uniforme azul como se estivesse vendo um milagre acontecer diante dos seus olhos. Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. Helena olhando para aquela faxineira desconhecida, acalmando-se com uma simples canção quando nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma terapia cara havia conseguido. Às 6 da manhã, ele já estava vestido e pronto. Ligou para a clínica. Bom dia, aqui é Rodrigo Almeida. Preciso do contato de uma das funcionárias da equipe de limpeza. Trabalha no turno da noite. A recepcionista hesitou. Senhor, os dados dos funcionários são confidenciais. Eu pago suas contas há 2 anos. Me dê o contato. 15 minutos depois, ele tinha um nome completo e um número de telefone. Marta da Silva Santos, 38 anos, 3 turnos de trabalho em locais diferentes. Endereço na Zona Leste. Rodrigo olhou para o papel em suas mãos e sentiu uma mistura de esperança e loucura. O que exatamente ele estava pensando em fazer? Contratar uma faxineira sem formação alguma para cuidar da filha que os melhores especialistas do país não conseguiram ajudar? Mas então, lembrou-se dos olhos de Helena, do primeiro contato visual real em 2 anos. Discou o número. Marta estava no ônibus voltando para casa quando o celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Alô? Marta da Silva Santos? Sim, quem fala? Rodrigo Almeida. Do hospital. Ontem à noite você ajudou minha filha. Marta sentiu o coração acelerar. Lembrou-se perfeitamente daquela menina, daquele olhar perdido que finalmente encontrou um fio de luz. Ah, sim. Como ela está? Dormiu a noite inteira pela primeira vez em semanas. A voz dele saiu embargada. Eu preciso falar com você, pessoalmente. Pode ser hoje? Senhor, eu trabalho em 3 lugares. Só tenho 1 hora livre entre... Eu pago o valor que você ganharia trabalhando. Só me dê 1 hora. Marta mordeu o lábio. 1 hora de trabalho dela valia R$20. Para aquele homem, devia ser o que ele gastava em café. Pode ser às 2 da tarde. Tem uma padaria na Avenida Paulista. Eu mando meu motorista buscar você. Me passa o endereço. Não precisa, eu posso... Por favor. E havia algo na voz dele. Uma vulnerabilidade crua que fez Marta concordar. Quando a BMW preta parou em frente ao prédio onde Marta morava, os vizinhos se aglomeraram nas janelas. Miguel estava na escola, graças a Deus, porque ela não saberia como explicar aquilo. O motorista,
Um homem de meia idade com uniforme impecável abriu a porta para ela. A senhora é a dona Marta? Sou, mas pode me chamar só de Marta. O senhor Almeida está esperando na mansão. Durante o trajeto da Zona Leste até o Jardim Europa, Marta observou a cidade se transformar. As ruas apertadas e movimentadas deram lugar a avenidas largas e arborizadas. Os prédios populares viraram mansões escondidas atrás de muros altos. Quando o carro parou em frente a um portão de ferro trabalhado, Marta precisou controlar a vontade de pedir para voltar. Aquele não era seu mundo. Aquelas pessoas não eram seu povo. Mas então pensou naquela menina e saiu do carro. A mansão era maior do que 5 apartamentos como o dela juntos. Jardins perfeitamente cuidados, fontes de mármore, uma garagem com pelo menos 4 carros importados. Rodrigo a esperava na porta. Sem o terno impecável da noite anterior, vestia apenas uma camisa social e calças escuras. Parecia 10 anos mais velho à luz do dia, com olheiras profundas e uma expressão de exaustão absoluta. Marta, obrigado por vir. Senhor Almeida, Rodrigo. Pode me chamar de Rodrigo. Ele fez um gesto para que ela entrasse. Por favor. A casa por dentro era ainda mais intimidadora. Pé direito altíssimo, obras de arte nas paredes, móveis que custavam mais que anos de trabalho dela. Marta seguiu Rodrigo até uma sala de estar onde Helena estava sentada no sofá, abraçada a um ursinho de pelúcia com o mesmo olhar vazio. Mas quando Marta entrou, a menina levantou os olhos e segurou o ursinho com mais força. Oi, Helena. Marta sorriu. Lembra de mim? A menina não respondeu, mas não desviou o olhar. Rodrigo indicou uma poltrona e Marta sentou-se, desconfortável com a elegância de tudo. Ele serviu água em copos de cristal que ela teve medo de quebrar. Eu vou direto ao ponto porque sei que seu tempo é valioso. Rodrigo sentou-se na beirada do sofá, as mãos entrelaçadas. Helena tem mutismo seletivo severo desde que presenciou a morte da mãe há 2 anos. Já gastei fortunas com os melhores especialistas do país. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, neurologistas. Ninguém conseguiu alcançá-la. Marta ouvia em silêncio. Ontem à noite foi a primeira vez em meses que ela fez contato visual com alguém. Por causa de você, da sua música. Ele olhou diretamente para ela. Eu preciso saber o que você fez. Como você fez? Eu não fiz nada demais. Marta respondeu suavemente. Só reconheci a dor dela. Como assim? Marta respirou fundo antes de contar. Meu filho, Miguel, passou por algo parecido quando tinha 4 anos. O pai dele nos abandonou sem avisar. O Miguel parou de falar por 6 meses. Parou de comer direito, de brincar, de ser criança. Sua voz tremeu ligeiramente. Os médicos do posto de saúde queriam dar remédios, mas eu não tinha dinheiro. Então fiz o que podia fazer. Fiquei presente. Cantava para ele todas as noites, a mesma música que minha mãe cantava para mim. Desenhava com ele. Não forçava nada. Só deixava ele saber que não estava sozinho na dor. E funcionou? Levou tempo. Muitas noites chorando. Mas sim, funcionou. Hoje ele tem 12 anos e é um menino feliz. Ela olhou para Helena. Quando vi sua filha ontem, reconheci aquele olhar, aquele desligamento do mundo. É uma proteção. A mente dela está tentando não sentir para não sofrer demais. Rodrigo passou a mão pelo rosto, exausto. Os médicos falam em internação. Minha família pressiona. Dizem que eu não estou dando conta sozinho. E você está? A pergunta direta o pegou desprevenido. Não, ele admitiu em um sussurro quebrado. Não estou. Trabalho o dia inteiro para manter o império que construí, mas quando chego em casa, não sei o que fazer. Não sei como alcançá-la. E cada dia que passa, sinto que a perco um pouco mais. Marta observou aquele homem poderoso desmoronar à sua frente e viu algo que os médicos caros provavelmente não viram. Um pai quebrado de amor e desespero, tão perdido quanto a filha. Posso fazer uma pergunta, Rodrigo? O que quiser. Quando foi a última vez que você sentou no chão e brincou com ela, sem forçar conversa, sem tentar fazê-la falar? Só ficou presente? Ele abriu a boca, fechou, pensou. Eu não me lembro. É por aí que a gente começa, então. Rodrigo a encarou com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Eu quero contratar você. Como?
para cuidar da Helena, ser a cuidadora dela, tempo integral. Marta deu uma risada sem humor. Senhor Rodrigo, eu sou faxineira, não tenho formação nenhuma, não sei nada de psicologia ou medicina. Você sabe algo que nenhum desses profissionais sabe. Você sabe como é estar do outro lado da dor. Ele se inclinou para a frente. Vou pagar 10 vezes o que você ganha nos 3 empregos somados. Você vai morar aqui, ter um quarto para você, alimentação, tudo. Se quiser, seu filho pode vir nos fins de semana. Você está falando sério? Completamente. Eu sei que parece loucura. Sei que minha família vai me crucificar por isso. Mas ontem à noite, pela primeira vez em 2 anos, vi minha filha realmente presente. Por causa de você. A voz dele rachou. Por favor, eu não tenho mais para onde ir. Marta olhou para Helena. A menina estava observando a conversa com aquela expressão vazia, mas quando seus olhos se encontraram, Marta viu algo lá no fundo. Um pedido silencioso de ajuda. Eu preciso pensar. Quanto tempo você precisa? 24 horas. Preciso conversar com meu filho e preciso ter certeza de que estou fazendo a coisa certa. É justo. Rodrigo tirou um cartão do bolso. Esse é meu número pessoal. Liga a qualquer hora. O motorista a levou de volta. Durante todo o caminho, Marta ficou em silêncio, processando a proposta absurda que acabara de receber. Quando chegou ao prédio, os vizinhos a bombardearam com perguntas. Ela inventou uma desculpa qualquer e subiu correndo para o apartamento. Miguel chegou da escola 1 hora depois e encontrou a mãe sentada na cozinha, olhando para o cartão de visita de Rodrigo. Mãe, o que aconteceu? Marta contou tudo. Sobre Helena, sobre Rodrigo, sobre a proposta impossível. Miguel ouviu em silêncio e quando ela terminou, perguntou: Você quer aceitar? Não sei, é muito dinheiro, Miguel. Dinheiro que poderia mudar nossa vida. Mas você tem medo. Aquele não é nosso mundo. Aquelas pessoas... Você ajudou aquela menina, mãe. Miguel segurou a mão dela. Do mesmo jeito que me ajudou. Se pode fazer isso de novo, acho que deveria tentar. E você? Vai ficar sozinho aqui. Ele disse que eu posso ir nos fins de semana. E durante a semana fico com a avó. Vai ficar tudo bem. Marta olhou para o filho e viu a mesma sabedoria que a surpreendia desde que ele era pequeno. Havia algo de velho na alma daquele menino. Algo que foi forjado na dor e se transformou em compreensão. Tem certeza? Mãe, você sempre diz que Deus coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Acho que aquela menina é o motivo agora. Naquela noite, Marta mal dormiu. Pela manhã, ligou para Rodrigo. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Você também precisa estar presente. Não adianta eu cuidar da Helena se você continuar se escondendo no trabalho. Ela precisa do pai, não só de uma cuidadora. Houve um silêncio do outro lado. Depois, combinado. Então eu começo na segunda-feira. Obrigado, Marta. Você não sabe o que isso significa, mas ela sabia. Significava esperança, a coisa mais perigosa e mais poderosa do mundo. No domingo à noite, Marta fez as malas com as poucas roupas que tinha. Miguel a ajudou tentando esconder que estava nervoso. Você vai ligar todo dia? Todo dia. Ela abraçou o filho. E você vem no sábado. Vamos passar o dia inteiro juntos. Cuida bem daquela menina, mãe. Vou cuidar. Prometo. Na segunda de manhã, o motorista a buscou novamente. Dessa vez, os vizinhos não se surpreenderam tanto. Apenas acenaram, curiosos sobre onde Marta estava indo. Quando chegou à mansão, Rodrigo a esperava com Helena ao lado. A menina usava um vestido branco de renda, cabelos presos com uma fita, mas o mesmo olhar distante. Bem-vinda, Rodrigo disse. Deixa eu te mostrar onde você vai ficar. O quarto que designaram para Marta era maior que sua sala e cozinha juntas. Tinha banheiro privativo, uma cama king size, televisão e uma vista para o jardim que parecia pintura. Isso aqui é... Ela não tinha palavras. Seu. Fique à vontade. Rodrigo colocou as malas dela no chão. Vou apresentar você para os outros funcionários. A recepção foi exatamente o que Marta esperava. Doralice, a governanta de 60 anos que trabalhava para a família há 20, olhou para ela com desdém mal disfarçado. Então você é a nova... Ela hesitou. Cuidadora. Sou. Marta. Doralice se virou. As refeições são servidas às 8, meio-dia e 7 da noite. Não mexemos nas coisas do Sr. Rodrigo sem permissão.
Silvia, a cozinheira, foi um pouco mais amigável, mas ainda manteve distância. Já Roberto, o motorista, sorriu genuinamente. Bem-vinda, Marta. Qualquer coisa que precisar é só falar. Quando os funcionários se dispersaram, Marta se viu sozinha na sala com Helena. A menina estava sentada em uma poltrona enorme, balançando as pernas que não alcançavam o chão. Marta sentou-se no tapete, na frente dela. Então, Helena, parece que vamos passar bastante tempo juntas. Ela tirou da bolsa um caderno de desenho simples e lápis de cor. Você gosta de desenhar? Silêncio. Eu não desenho muito bem, mas meu filho adora. Ele me ensinou alguns truques. Marta começou a desenhar uma borboleta. Traços simples e infantis. Você quer tentar? Helena olhou para o desenho, depois para os lápis de cor. Não pegou nenhum. Tudo bem. Sem pressa. Marta continuou desenhando. Sabe, quando o Miguel parou de falar, eu ficava desenhando perto dele. Não pedia para ele desenhar junto. Só deixava ele ver que eu estava ali. Que mesmo no silêncio, a gente não estava sozinho. Continuou desenhando por 20 minutos. Helena apenas observava. Quando Marta levantou para buscar água, a menina não a seguiu com os olhos. Mas quando ela voltou, havia um lápis de cor amarelo na mão pequena de Helena. Era um começo. A primeira semana foi devastadora. Valéria apareceu na terça-feira sem avisar e quase teve um ataque quando Rodrigo explicou quem era Marta. Você contratou uma faxineira para cuidar da sua filha? Ela estava histérica. Rodrigo, você enlouqueceu? Ela conseguiu mais em 5 minutos do que todos os médicos em 2 anos. Ela não tem formação nenhuma, não tem diploma, não tem referências. Ela tem algo melhor. Tem experiência real. Isso é ridículo. Valéria olhou para Marta com desprezo absoluto. E você, o que pensa que está fazendo? Aproveitando-se da vulnerabilidade do meu irmão? Valéria, chega. Rodrigo se colocou entre elas. A decisão está tomada. Marcelo vai ouvir sobre isso. Que o resto da família também. Ela saiu batendo a porta. Marta ficou tremendo. Ela tem razão, sabe? Eu não tenho qualificação nenhuma para isso. Você tem a única qualificação que importa. Rodrigo disse baixo. Você se importa de verdade. Mas a dúvida havia se instalado. E só piorou quando Doralice começou a sabotá-la sutilmente, esquecendo de avisá-la sobre horários de refeição, mudando coisas de lugar propositalmente, fazendo comentários ácidos. Deve ser fácil, né? Sem precisar limpar chão mais. Marta engolia em silêncio. Não estava ali para brigar com funcionários. Estava ali por Helena. E Helena continuava em seu mundo silencioso. Aceitava a presença de Marta, mas não interagia, não falava, não desenhava, apenas existia. No 5º dia, Marta ligou para Miguel chorando. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa. Ela não reage a nada. Com quantos dias eu voltei a falar? Foram 6 meses, Miguel. Então 5 dias é muito pouco, mãe. Você me ensinou isso, paciência. Ele tinha razão, ela estava exigindo resultados rápidos quando havia prometido respeitar o tempo da criança. No 6º dia, enquanto Marta cantarolava lavando louça na cozinha, Doralice insistiu que ela deveria fazer algo útil além de ficar olhando para a menina. Helena apareceu na porta. Marta fingiu que não viu e continuou cantando. A mesma melodia de sempre. Helena ficou ali por 10 minutos. Depois se virou e foi embora. Mas no 7º dia, quando Marta começou a cantar, uma vozinha sussurrou atrás dela. Bonita. Marta quase derrubou o prato que lavava. Virou-se devagar. Helena estava ali, ainda com expressão neutra, mas seus lábios haviam se movido. Uma palavra. A primeira em 2 anos. Você achou a música bonita? Helena não respondeu, mas também não desviou o olhar. Marta secou as mãos no pano e se ajoelhou para ficar na altura da menina. Quer que eu cante de novo? Um aceno quase imperceptível. E Marta cantou. Ali mesmo, no chão da cozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando Rodrigo chegou do trabalho naquela noite e Marta contou, ele simplesmente a abraçou. Um abraço apertado de gratidão, de esperança, de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por não desistir. Eu prometi que não ia. Ela se afastou, desconfortável com a proximidade. Eu sempre cumpro minhas promessas. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Camila, Rodrigo dormiu sem pesadelos. E em seu quarto, Helena abraçou o ursinho
e sussurrou no escuro: bonita. O silêncio começava a rachar. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas profundas. Helena ainda não falava regularmente, mas começou a emitir sons. Pequenos murmúrios quando Marta cantava. Um de concordância quando ofereciam comida que ela gostava. Suspiros que não eram apenas respirações vazias, mas expressões de algo acontecendo por dentro. Marta estabeleceu uma rotina cuidadosa. Todas as manhãs, depois do café, elas se sentavam no jardim. Não para fazer nada específico, apenas para estar. Às vezes, Marta levava o caderno de desenho. Às vezes, apenas observavam os pássaros. Helena começou a segurar a mão dela durante esses momentos. Vê aquele passarinho ali? Marta apontava. É um bem-te-vi. Minha mãe dizia que quando a gente ouvia o canto dele, era sinal de que ia ter um dia bom. Helena olhava para onde Marta apontava. Seus olhos ainda carregavam aquela distância, mas havia faíscas de curiosidade começando a aparecer. Rodrigo, fiel à sua promessa, começou a sair do trabalho mais cedo. Às 7 da noite ele estava em casa, algo impensável há um mês. No início, não sabia o que fazer. Sentava-se constrangido na sala enquanto Marta e Helena desenhavam ou cantavam. Você pode participar, sabe? Marta disse uma noite. Ela é sua filha. Eu não sei como. Ele admitiu, vulnerável. Antes do acidente, a Camila cuidava dessas coisas. Brincadeiras, músicas, histórias. Eu era o pai que chegava tarde e dava beijo de boa noite. Nunca é tarde para aprender. Marta o ensinou. Mostrou como sentar no chão sem expectativas. Como estar presente sem forçar interação. Como ler o corpo de Helena para entender o que ela precisava sem que ela dissesse. Vê como ela puxa a manga quando está nervosa? Marta apontou. É o sinal dela. Quando vir isso, só coloca a mão no ombro dela, levemente, para ela saber que não está sozinha. Rodrigo começou a notar coisas que nunca havia visto. Como Helena mordia o lábio inferior quando estava tentando processar algo. Como seus dedos se moviam quando ouvia música. Como se quisessem dançar, mas o corpo não permitisse. Como ela olhava para a foto de Camila na estante com uma mistura de saudade e terror. Uma noite, 3 semanas após Marta chegar, Rodrigo encontrou coragem para algo que vinha evitando há 2 anos. Pegou o violão empoeirado que ficava no canto do escritório. Você toca? Marta perguntou surpresa. Tocava. Antes. Ele acariciou as cordas. Era algo que a Camila e eu fazíamos juntos. Depois que ela morreu, não consegui mais encostar nisso. Helena sabe que você toca? Acho que não se lembra. Ela era muito pequena. Então, talvez, seja a hora de mostrar de novo. Naquela noite, na sala de estar, Rodrigo afinou o violão com dedos trêmulos. Helena estava encolhida no sofá. Marta ao seu lado. Ele começou a tocar. Uma música simples, antiga, que Camila amava. As primeiras notas saíram travadas, mas gradualmente ele foi pegando o ritmo. E começou a cantar. Baixo, quase sussurrando, como se estivesse com medo de quebrar alguma coisa frágil. Marta viu quando aconteceu. Os olhos de Helena se arregalaram. Não com medo, mas com reconhecimento. Como se uma porta há muito trancada estivesse se abrindo dentro dela. Quando Rodrigo terminou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Helena deslizou do sofá e caminhou até ele. Devagar, como quem atravessa gelo fino, e encostou a mãozinha pequena nas cordas do violão. Pá! O som saiu fraco, quebrado. Papa! O violão quase caiu das mãos de Rodrigo. Ele a puxou para um abraço apertado, soluçando. Estou aqui, princesa. Papai está aqui. Marta precisou sair da sala, a emoção grande demais para conter. No corredor encontrou Doralice. Para sua surpresa, a governanta tinha os olhos marejados. Ela falou? Doralice perguntou, a hostilidade temporariamente esquecida. Falou. A mulher mais velha limpou os olhos com o avental. Trabalho nesta casa há 20 anos. Vi essa menina nascer. Depois do acidente, pensei que nunca mais ia ouvir a voz dela. Ela só precisava de tempo e de sentir que era seguro voltar. Doralice olhou para Marta com uma expressão nova. Não era exatamente respeito, mas estava perto. Talvez eu tenha julgado você rápido demais. Talvez. Não era uma desculpa completa, mas era um começo. No sábado, Miguel veio passar o dia.
Marta estava nervosa sobre como Helena reagiria a outra criança, mas não precisava ter se preocupado. Miguel tinha um jeito especial com pessoas feridas. Havia algo gentil nele, uma paciência aprendida em suas próprias batalhas. Ele não tentou forçar Helena a brincar. Simplesmente sentou-se no jardim e começou a desenhar. Helena observou de longe no início. Depois se aproximou. Sentou-se a 1 metro de distância. Depois a meio metro. Quando Marta voltou da cozinha meia hora depois, os dois estavam lado a lado desenhando em silêncio companheiro. Você desenha bem, Miguel disse casual. Esse cachorro está muito legal. Helena não respondeu, mas um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Sabe o que eu gostava de desenhar quando era pequeno? Dragões. Dragões enormes cuspindo fogo. Ele começou a esboçar um. Minha mãe dizia que eu desenhava eles porque na minha cabeça eles me protegiam. Você tem algo que te protege? Helena pensou por um longo momento. Depois pegou o lápis marrom e desenhou um urso. O mesmo urso de pelúcia que carregava para todo lado. Ursos são ótimos protetores. Miguel aprovou. Fortes e corajosos, mas também macios e bons para abraçar. Pela primeira vez, Helena sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Rodrigo, que observava da janela do escritório, sentiu o peito apertar. Ele viu Marta se aproximar dos dois, viu como ela se sentou entre eles com naturalidade, viu como seu filho incluía Helena sem fazer alarde. Essa mulher está salvando minha filha, ele murmurou para si mesmo. E talvez esteja salvando eu também. Mas nem tudo eram flores. Na segunda-feira seguinte, Valéria voltou, e dessa vez trouxe reforços. Marcelo estava com ela, junto com o Dr. Maurício, o psiquiatra que havia sugerido a internação. Rodrigo, precisamos conversar. Valéria entrou sem pedir licença. Em particular, o que vocês querem? Tomar juízo na sua cabeça. Marcelo cruzou os braços. Isso aqui virou piada na família. O Rodrigo Almeida, magnata do mercado imobiliário, contratou uma faxineira sem formação para cuidar da filha traumatizada. Helena está melhorando. Está mesmo? O Dr. Maurício abriu uma pasta. Ou você só quer acreditar nisso? Rodrigo, mutismo seletivo severo, não se cura com musiquinhas e desenhos. É uma condição psiquiátrica complexa que requer intervenção profissional. Ela falou. Chamou papai pela primeira vez em 2 anos. Vocalizações espontâneas. O médico dispensou. Não significam progressão real. O fato é que você está colocando a saúde mental da sua filha nas mãos de alguém completamente desqualificado. E vocês estão colocando preconceito de classe acima do bem-estar de uma criança. A voz de Marta cortou a sala. Todos se viraram. Ela estava na porta, com Helena atrás dela, segurando sua mão. Com licença? Valéria arqueou uma sobrancelha. Ninguém pediu sua opinião. Não, mas alguém precisa falar. Marta entrou na sala, o queixo erguido apesar das mãos trêmulas. Vocês não se importam com Helena. Se importassem, teriam visto o que eu vi no primeiro dia. Uma menina perdida na própria dor, gritando silenciosamente por ajuda, enquanto todos ao redor ofereciam remédios e internações. Como você ousa? Vocês queriam mandar ela para longe, porque é mais fácil do que fazer o trabalho duro. Marta continuou, a voz firme. Mais fácil do que sentar no chão e esperar. Mais fácil do que cantar a mesma música 100 vezes até ela se sentir segura de novo. Mais fácil do que estar presente de verdade. Rodrigo, você vai permitir que essa mulher fale assim comigo? Valéria estava vermelha de raiva, mas Rodrigo estava olhando para Helena. A menina havia soltado a mão de Marta e caminhado até ele. Puxou a manga do pai, o sinal que Marta havia ensinado. Ele colocou a mão no ombro dela, leve, seguro. Vou sim, porque ela está certa. Rodrigo olhou para a irmã. Vocês queriam me convencer a desistir da minha filha, a mandá-la para longe porque estava dando muito trabalho. Mas Marta me ensinou que amor não é sobre facilidade, é sobre persistência. Isso é ridículo. Saiam da minha casa. A voz dele era fria como gelo. E não voltem até que possam olhar para Helena como uma criança que precisa de família, não como um problema a ser escondido. Você vai se arrepender disso. Marcelo ameaçou. Vamos falar com os advogados. Questionar sua capacidade de ser pai. Façam o que quiserem. Eu tenho a verdade do meu lado. Helena está melhorando. Qualquer juiz verá isso. O Dr. Maurício fechou a pasta, incomodado. Senhor Almeida,
Preciso alertá-lo profissionalmente. Você está assumindo um risco enorme. Estou assumindo o risco de acreditar no amor ao invés de acreditar apenas na ciência. E sabe de uma coisa, doutor? Pela primeira vez em 2 anos, não me arrependo de nada. Quando eles finalmente saíram, a mansão ficou em silêncio tenso. Marta estava pálida, as mãos ainda tremendo. Eu não devia ter falado assim. Não é meu lugar. Era assim. Rodrigo segurou os ombros dela, fazendo-a olhar para ele. Você disse o que eu devia ter dito há muito tempo. Obrigado. Helena puxou a manga de Marta. Quando ela olhou para baixo, a menina sussurrou. Fica. Sempre, querida. Eu não vou a lugar nenhum. Mas a ameaça de Marcelo não era vazia. 3 dias depois, Rodrigo recebeu uma notificação judicial. Valéria e mais 2 membros da família estavam entrando com pedido de avaliação psicológica compulsória de Helena e investigação sobre sua capacidade de ter a guarda. Eles estão realmente fazendo isso. Rodrigo jogou os papéis sobre a mesa do escritório. Marta estava ali, ele havia pedido que ficasse. Vão arrastar Helena por tribunais, perícias, avaliações. O que o advogado disse? Que tenho boas chances de ganhar, mas vai ser um processo longo e doloroso. E Helena vai ter que passar por avaliações psiquiátricas. Ele passou as mãos pelo cabelo, angustiado. Exatamente o que estávamos tentando evitar. Então a gente prova que ela está melhorando. Como? Marta pensou por um momento. Miguel, ele pode testemunhar sobre o que viveu, sobre o método que funcionou com ele. E eu posso pedir para a psicóloga do posto de saúde que acompanhou ele fazer um relatório. Marta, isso é uma batalha judicial milionária. Eles vão trazer os melhores advogados, os melhores especialistas. Uma psicóloga de posto de saúde e o testemunho de uma criança não vão segurar. Então a gente encontra mais provas. Ela estava determinada. Grava vídeos de Helena. Documenta cada progresso. Mostra que ela está comendo melhor, dormindo melhor, interagindo. A verdade tem que valer alguma coisa. Rodrigo olhou para aquela mulher que há 1 mês era uma desconhecida e agora estava disposta a lutar por sua família como se fosse dela própria. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou suavemente. Você podia simplesmente sair, evitar todo esse problema. Porque eu prometi para Helena que não ia deixá-la. Marta respondeu sem hesitar. E por que... Ela hesitou, vulnerável. Porque vocês viraram minha família também. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. O ar entre eles mudou. Rodrigo deu um passo à frente. Marta não recuou. Marta, não. Ela colocou a mão no peito dele, gentil, mas firme. Você está confundindo gratidão com outra coisa. E eu não posso... Nós não podemos complicar isso agora. Helena precisa de nós inteiros, focados, não confusos. Ela tinha razão. Rodrigo sabia que tinha. Mas a conexão estava ali, inegável, crescendo silenciosamente como raízes sob a terra. Você está certa. Desculpa. Não precisa pedir desculpa por sentir. Ela sorriu triste. Só precisa guardar para o momento certo. Se esse momento chegar. Naquela noite, Rodrigo mal conseguiu se concentrar. Não porque estava estressado com o processo, mas porque finalmente havia colocado nome no que sentia por Marta. E era muito mais do que gratidão. A avaliação psiquiátrica foi marcada para 2 semanas depois. Rodrigo contratou o melhor advogado de família de São Paulo, Dr. Henrique Macedo, que chegou à mansão com uma pasta cheia de estratégias. O ponto fraco deles é que Helena está objetivamente melhor. Henrique explicou. Se conseguirmos documentar isso adequadamente e apresentar um laudo psicológico favorável, o juiz não vai ter motivo para questionar sua guarda. Mas ela ainda não fala normalmente. Rodrigo apontou. São palavras soltas, frases curtas. Eles vão usar isso. Então precisamos de um psicólogo disposto a atestar que o progresso, mesmo que gradual, é real e significativo. Alguém que entenda trauma infantil profundo. Foi Marta quem sugeriu a doutora Beatriz Moreira, uma psicóloga especializada em trauma que dava palestras gratuitas em comunidades carentes. Ela não era famosa nos círculos da elite, mas tinha décadas de experiência real com crianças em situações extremas. A doutora Beatriz, uma mulher negra de 50 anos com olhos perspicazes, aceitou avaliar Helena. Passou 3 tardes na mansão, observando discretamente a rotina. Vocês não fazem ideia do que conquistaram. Ela disse finalmente enquanto escrevia o relatório.
Crianças com trauma do nível de Helena geralmente levam anos em terapia intensiva para mostrar os progressos que ela mostrou em semanas. O método pode ser não convencional, mas os resultados são inegáveis. Você vai atestar isso oficialmente? Rodrigo perguntou. Vou, e vou comparecer ao tribunal se necessário. Ela olhou para Marta. O que você fez aqui é notável. Não por ser milagroso, mas por ser profundamente humano. Você trouxe algo que nenhuma técnica pode substituir. Empatia genuína nascida de experiência compartilhada. O relatório da doutora Beatriz tinha 20 páginas e era devastador na sua clareza. Ela detalhou cada progresso de Helena, contextualizou dentro do espectro do mutismo seletivo severo e concluiu que remover a criança do ambiente atual seria catastroficamente prejudicial ao seu processo de recuperação. Mas Valéria não desistiu. Ela contratou o Dr. Maurício para fazer um contralaudo, enfatizando que Helena ainda não estava curada e que Marta não tinha qualificações adequadas. A batalha estava armada. Na noite antes da audiência, Marta não conseguia dormir. Levantou-se às 3 da manhã e foi até a cozinha preparar chá. Encontrou Rodrigo já lá, com uma xícara de café frio à frente. Também não consegue dormir? Ela perguntou. Fico pensando em tudo que pode dar errado. E se o juiz não acreditar? E se tirarem Helena de mim? Não vão tirar. A verdade está do nosso lado. Desde quando a verdade importa mais que dinheiro e influência? Marta sentou-se ao lado dele. Desde que alguém decidiu lutar por ela. Você não está mais sozinho nisso, Rodrigo. Tem eu, tem Miguel, tem a doutora Beatriz, tem até a Doralice, que finalmente parou de me olhar torto. Ela sorriu. E acima de tudo, tem Helena. Aquela menina é mais forte do que parece. Ela sobreviveu ao pior. Não vai deixar que levem ela de quem ama. Quando você ficou tão sábia? Desde que a vida me ensinou da forma mais difícil. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas sentindo a presença um do outro. Então Rodrigo pegou a mão de Marta sobre a mesa. Independente do que acontecer amanhã, eu preciso que você saiba. Você mudou tudo. Não só para Helena, mas para mim. Me ensinou a ser pai de verdade. Me ensinou que força não é sobre controle, é sobre presença. Ele apertou a mão dela. E me ensinou que é possível voltar a sentir quando eu achava que estava morto por dentro. Marta sentiu os olhos arderem. Rodrigo, eu sei, não é a hora. Ele sorriu triste, mas precisava dizer. Uma voz pequena os interrompeu. Mamãe Marta? Ambos se viraram. Helena estava na porta da cozinha, abraçada ao urso, os olhos sonolentos. Marta sentiu o coração parar. Mamãe. Ela havia chamado de mamãe. Estou aqui, amor. Ela se ajoelhou e abriu os braços. Helena correu para eles. Você teve um pesadelo? Helena assentiu contra o pescoço dela. Sonhei que você ia embora. Nunca. Eu prometi, lembra? Eu nunca vou te deixar. Promete mesmo? Prometo. Marta beijou o topo da cabeça dela. Vem, vou te levar para a cama e canto até você dormir de novo. Rodrigo as observou subirem as escadas, a mão da filha segurando firme na de Marta, e entendeu que o que quer que acontecesse no tribunal, ele já havia ganhado o que realmente importava. Sua filha havia voltado a confiar, a sentir, a viver, e ele havia se apaixonado pela mulher que tornou isso possível. A manhã da audiência amanheceu cinzenta. Rodrigo vestiu seu melhor terno, mas suas mãos tremiam ao ajustar a gravata. No quarto ao lado, Marta colocava um vestido simples, mas digno que havia comprado especialmente para a ocasião. Era azul marinho, discreto, nada que pudesse dar munição para acusações de estar se achando ou querendo ser o que não era. Helena estava pronta há meia hora, sentada na cama com o urso no colo. Quando Marta entrou, a menina perguntou. Vai doer? O que, amor? O que vão fazer hoje? Vai doer? Marta sentou-se ao lado dela e puxou-a para perto. Não vai doer no corpo. Mas pode ser difícil. Algumas pessoas vão fazer perguntas. Vão querer saber como você está se sentindo. E se eu não quiser falar com eles? Você não precisa falar se não quiser. Mas se quiser, eu vou estar lá. Seu pai vai estar lá. Você não está sozinha. Helena segurou a mão de Marta com força. Tia Valéria vai me levar embora? Não se depender de mim. Marta prometeu com fereza. Nem de seu pai. Nós vamos lutar por você, Helena. Porque você é nossa família. O Fórum da Vara de Família
Era um prédio imponente no centro de São Paulo. Quando chegaram, a imprensa já estava lá. Alguém havia vazado a história. Empresário milionário em disputa judicial, com família sob guarda da filha traumatizada. Os flashes explodiram quando saíram do carro. Rodrigo instintivamente puxou Helena para perto, protegendo-a. Marta ficou do outro lado da menina, formando um escudo humano. Senhor Almeida, é verdade que contratou uma faxineira sem formação para cuidar da filha? Senhor Almeida, sua família alega que o senhor está incapacitado emocionalmente. O que tem a dizer? Quem é a mulher com vocês? Ela é a cuidadora? Dr. Henrique, o advogado, afastou os repórteres. Sem comentários, deixem passar. Do outro lado da calçada, Valéria e Marcelo desciam de uma Mercedes preta, acompanhados por 2 advogados de terno risca de giz. Valéria usava um conjunto Chanel bege e óculos escuros enormes. Quando viu Rodrigo, seu rosto se contorceu em desprezo. Dentro do fórum, foram direcionados para salas de espera separadas. Helena não queria soltar a mão de Marta. Tenho que ir, querida. Vou estar bem ali do lado. Marta apontou para a sala de testemunhas. Não. Fica comigo. Helena, amor, são as regras do tribunal. Mas daqui a pouco eu volto. Prometo. Dr. Henrique se ajoelhou na frente de Helena. Helena, eu sou o Henrique. Estou aqui para ajudar seu pai e a Marta. Você vai ficar com seu pai agora. E quando for sua vez de conversar com o juiz, eu vou estar junto. Tudo bem? Helena olhou para o pai, que assentiu encorajador. Finalmente, ela soltou a mão de Marta. A sala de audiências era intimidadora. Paredes de madeira escura, brasão da República, o juiz em uma mesa elevada. Juiz Fernando Carvalho tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos e uma expressão que não revelava nada. Valéria e Marcelo sentaram-se de um lado com seus advogados, Rodrigo e Dr. Henrique do outro. Helena ficou em uma cadeira especial ao lado do pai. O juiz abriu a sessão. Processo número 2025-084-CC56. Pedido de avaliação de capacidade de guarda. Autores: Valéria Almeida Ferreira e outros. Requerido Rodrigo Almeida. Ele olhou por cima dos óculos. Antes de começarmos, quero deixar claro que meu único interesse neste caso é o bem-estar da menor Helena Almeida. Não me importam disputas familiares ou patrimoniais. Entendido? Todos assentiram. Ótimo. Doutora Patrícia, pode começar. A advogada de Valéria levantou-se. Era uma mulher de 40 e poucos anos, elegante, com um ar de superioridade que irritou Marta imediatamente. Meritíssimo, estamos aqui porque a família está genuinamente preocupada com o bem-estar de Helena. Há 2 anos, a menina sofreu um trauma severo ao presenciar a morte da mãe. Desde então desenvolveu mutismo seletivo e outras sequelas psicológicas graves. Ela folheou uma pasta. O requerido Rodrigo Almeida gastou fortunas com os melhores especialistas do país, todos sem sucesso. Então, há aproximadamente 2 meses, tomou uma decisão questionável. Que decisão? Contratou uma faxineira, Marta da Silva Santos, sem qualquer formação em psicologia, psiquiatria ou pedagogia, para ser a cuidadora principal de Helena. O tom era de escárnio mal disfarçado. Uma mulher que limpa chãos foi colocada no lugar de profissionais qualificados. Objeção. Dr. Henrique se levantou. A descrição é tendenciosa e desrespeitosa. Aceita. O juiz olhou para a doutora Patrícia. Mantenha o profissionalismo. Desculpe, meritíssimo. O ponto é, a família questiona se o requerido está em condições emocionais e racionais de tomar decisões sobre a menor. Trazemos hoje o doutor Maurício Andrade, renomado psiquiatra infantil, que avaliou Helena e tem sérias preocupações sobre seu tratamento atual. O doutor Maurício foi chamado. Ele prestou juramento e sentou-se na cadeira das testemunhas. Doutor, pode nos falar sobre o estado de Helena? Helena apresenta mutismo seletivo severo, decorrente de trauma. É uma condição complexa que requer tratamento multidisciplinar, terapia cognitivo-comportamental, possível medicação, ambiente controlado. Ele ajeitou os óculos. O que ela recebe atualmente é, cuidados leigos. Canções, desenhos, presença afetiva. Nada disso substitui tratamento real. O senhor recomendou internação? Recomendei que ela fosse para a Clínica Esperança, um centro de excelência para casos como o dela.
Não é uma internação psiquiátrica no sentido comum, mas um ambiente terapêutico residencial, onde ela teria acesso aos melhores profissionais 24 horas. E o Sr. Almeida recusou? Recusou. E contratou essa senhora sem qualificações. Marta, sentada nas cadeiras das testemunhas, sentiu o sangue ferver. Dr. Henrique tocou seu braço levemente, sinalizando para manter a calma. Sem mais perguntas, Doutora Patrícia sentou-se, satisfeita. Dr. Henrique levantou-se para o contra-interrogatório. Dr. Maurício, em 2 anos tratando Helena, quantos progressos significativos o senhor documentou? O médico hesitou. O mutismo seletivo severo é resistente a tratamento. Progressos levam tempo. Responda à pergunta, por favor. Quantos progressos documentados? Nenhum significativo. Ele admitiu de má vontade. Mas isso não é incomum em casos graves. Entendo. E o senhor está ciente de que nas últimas 6 semanas, sob os cuidados da senhora sem qualificações, Helena voltou a vocalizar palavras. Vocalizações espontâneas não são... Não estou perguntando sua interpretação, doutor. Estou perguntando se está ciente do fato. Estou. E que ela voltou a fazer contato visual consistente. Sim. E que voltou a se alimentar adequadamente. Sim, mas... E que voltou a demonstrar afeto apropriado. Progresso superficial não significa cura, mas significa progresso. Algo que não aconteceu em 2 anos sob seus cuidados. Dr. Henrique deixou isso pesar no ar. Sem mais perguntas. O Dr. Maurício saiu da cadeira visivelmente incomodado. Valéria foi chamada em seguida. Ela se sentou ereta, performando o papel de irmã preocupada. Senhora Ferreira, pode nos dizer por que está preocupada com Helena? Meu irmão está destruído desde a morte de Camila. Ele se afundou no trabalho, negligenciou a própria saúde, negligenciou Helena. Ela limpou lágrimas inexistentes. Quando ele contratou essa mulher, essa Marta, eu soube que ele havia perdido o juízo. É desespero, meritíssimo. Ele está se agarrando a qualquer coisa. E a senhora acredita que Helena estaria melhor institucionalizada? Acredito que estaria melhor com profissionais qualificados, não com uma... Ela olhou para Marta com desdém. Não com alguém completamente inadequado. Dr. Henrique levantou-se para o contra-interrogatório com um sorriso afiado. Senhora Ferreira, a senhora visita Helena com que frequência? Eu tentava visitar, mas Rodrigo dificultava. Responda à pergunta. Com que frequência? Talvez 1 vez por mês. 1 vez por mês. Dr. Henrique repetiu. E quando visitava, passava quanto tempo com ela? O quanto eu podia... Minutos? Horas? Cerca de meia hora. Valéria admitiu irritada. Meia hora por mês. E nesses encontros breves, Helena demonstrava algum afeto pela senhora. Ela estava traumatizada. Não demonstrava afeto por ninguém. Mas demonstra agora pela Marta, não é? Isso é manipulação. Essa mulher se aproveitou da vulnerabilidade de uma criança. É mesmo? Dr. Henrique pegou um papel. Tenho aqui extratos bancários mostrando que a senhora e seu marido têm acesso a uma conta conjunta com seu irmão, usada para despesas familiares. Vocês sacaram valores significativos nos últimos meses. Despesas legítimas. Viagens para Miami, restaurantes de luxo, uma casa em Angra dos Reis. Ele leu da lista. Tudo pago pela conta conjunta. Se Rodrigo perder a guarda de Helena, quem assumiria a tutela? Eu, presume-se. Que a gestão dos bens dela também. Não é sobre dinheiro, não é? Dr. Henrique deixou a pergunta pairar. Sem mais perguntas. Valéria desceu da cadeira furiosa, os olhos lançando facas para Rodrigo. O juiz decretou intervalo para o almoço. Rodrigo, Marta e Helena foram para uma sala privada, onde um lanche havia sido preparado. Você está se saindo bem, Marta disse a Helena, que mal havia tocado no sanduíche. Só mais um pouquinho. Quando vão parar de falar de mim como se eu não estivesse aqui? Helena perguntou baixinho. Era a frase mais longa que ela havia dito em público desde o acidente. Rodrigo e Marta trocaram olhares significativos. Logo, amor, Rodrigo prometeu. Logo isso vai acabar. Após o almoço, foi a vez da doutora Beatriz Moreira testemunhar. Ela entrou com sua presença calma e autoritária, cumprimentou o juiz e sentou-se. Doutora Beatriz, a senhora avaliou Helena recentemente? Avaliei. Passei 3 tardes observando sua rotina
interações e comportamento geral. E qual sua conclusão? Helena está em um processo de recuperação notável. Ela abriu seu relatório. Mutismo seletivo severo, especialmente quando decorrente de trauma, geralmente requer anos de terapia intensiva. Ver uma criança respondendo tão positivamente em questão de semanas é extraordinário. A que a senhora atribui esse progresso? A abordagem da senhora Marta da Silva Santos. Beatriz olhou para Marta com respeito. Ela aplicou algo que chamamos de presença terapêutica, baseada em experiência vivida. Não é um método formal com nome bonito, mas é profundamente eficaz. Marta reconheceu a dor de Helena porque viveu algo semelhante com o próprio filho. Essa autenticidade cria uma conexão que nenhuma técnica pode replicar. Doutora Patrícia se levantou. Mas a senhora não está defendendo que experiência pessoal substitua formação profissional. Não estou dizendo que substitua em todos os casos. Estou dizendo que neste caso específico foi exatamente o que Helena precisava. Beatriz se manteve firme. Às vezes, meritíssimo, a melhor medicina é alguém que entende sua dor não teoricamente, mas visceralmente. A senhora recomendaria remover Helena do cuidado atual? Absolutamente não. Seria catastrófico para seu progresso. Helena finalmente encontrou segurança. Tirá-la disso agora poderia desfazer meses de avanços e causar trauma adicional. Obrigado, doutora. Quando chegou a vez de Marta testemunhar, suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguiu caminhar até a cadeira. Olhou para Helena, que lhe deu um aceno minúsculo de encorajamento. Senhora Santos, pode nos contar sobre sua experiência com seu filho? Marta respirou fundo e contou. Sobre Miguel parando de falar. Sobre as noites chorando porque não sabia o que fazer. Sobre cantar as mesmas músicas repetidamente até que ele começasse a cantarolar junto. Sobre os meses de paciência até que ele voltasse a ser criança. E quando viu Helena pela primeira vez, viu uma menina perdida na própria dor. Marta disse simplesmente, vi meu filho nela e soube que talvez pudesse ajudar. A senhora tem formação em psicologia? Não, senhora. Pedagogia? Não. Então por que achou que podia tratar uma criança traumatizada? Marta olhou diretamente para a advogada de Valéria. Porque nem tudo que cura vem de livros. Às vezes vem de ter sobrevivido ao mesmo inferno e saber o caminho de volta. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. A senhora está ciente de que algumas pessoas acham sua presença inadequada? Estou. Acham que porque sou pobre, porque limpava chão, não posso cuidar de uma criança rica. Marta sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz calma. Mas eu cuidei, e ela melhorou. Não por causa de dinheiro ou diplomas, mas porque eu me importei de verdade. Porque vi nela uma criança precisando de amor, não um problema precisando de solução. Sem mais perguntas, doutora Patrícia se sentou percebendo que estava perdendo. Finalmente, chegou a vez de Helena. O juiz a chamou gentilmente. Helena, você pode vir aqui na frente? A menina olhou para o pai, aterrorizada. Rodrigo assentiu encorajador. Ela desceu da cadeira e caminhou até a frente, os passos pequenos ecoando na sala silenciosa. Helena, não precisa ter medo. Só quero fazer algumas perguntas. Pode responder se quiser, ou acenar com a cabeça. Tudo bem? Ela assentiu. Você gosta de morar com seu pai? Aceno positivo. E a Marta? Você gosta dela? Aceno mais vigoroso. Pode me dizer como se sente com ela? Helena olhou para Marta, depois para o pai, depois para o juiz. E então, para a surpresa de todos, falou alto e claro. Ela é minha segunda mamãe, e eu não quero que levem ela embora. Nem eu. Lágrimas começaram a escorrer. Eu não quero ir para longe do papai. Eu não quero deixar a Marta. Por favor, não me mandem embora. Eu prometo que vou melhorar mais, prometo que vou falar melhor. Só não me mandem embora. Sua voz quebrou em soluços. Rodrigo se levantou instintivamente, mas o juiz fez um gesto para que esperasse. Foi Marta quem o juiz acenou para se aproximar. Marta correu até Helena e a envolveu em seus braços. A menina se agarrou a ela, chorando tudo que havia guardado há anos. Eu tenho você. Marta sussurrou, as próprias lágrimas caindo. Ninguém vai te levar, eu prometo. Ninguém vai te levar. Não havia um olho seco na sala. Até o juiz precisou limpar os óculos. Valéria olhava para o colo.
finalmente confrontada com o que estava fazendo. O juiz bateu o martelo suavemente. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Quando a sessão recomeçou, todos perceberam que algo havia mudado no semblante do juiz. Após ouvir todos os depoimentos e analisar os laudos apresentados, minha decisão é a seguinte. Ele olhou ao redor da sala. Não há nenhuma evidência de que Rodrigo Almeida seja incapaz de cuidar de sua filha. Ao contrário, há evidências substanciais de que ele tomou decisões difíceis, mas corretas em relação ao tratamento dela. Valéria fechou os olhos derrotada. Quanto à senhora Marta da Silva Santos, embora sua falta de formação formal seja notória, os resultados de seu trabalho com Helena são inegáveis. A doutora Beatriz Moreira, uma profissional respeitada, atestou a eficácia dos métodos aplicados. E, mais importante, Helena demonstrou claramente seu vínculo e confiança nela. O juiz olhou diretamente para Valéria. Este tribunal não está aqui para validar preconceitos de classe ou disputas familiares. Está aqui para garantir o bem-estar de uma criança. E é gritantemente óbvio que Helena está melhor agora do que esteve nos últimos 2 anos. Ele bateu o martelo. O pedido de avaliação de capacidade é negado. A guarda permanece com Rodrigo Almeida. A senhora Marta da Silva Santos está autorizada a continuar como cuidadora e determino que os autores deste processo arquem com as custas processuais. Caso insistam em novas ações infundadas, considerarei litigância de má-fé. Está encerrado. Rodrigo deixou escapar um suspiro de alívio tão profundo que quase desabou. Dr. Henrique apertou seu ombro sorrindo. Marta puxou Helena para um abraço apertado. Viu? Eu disse que ninguém ia te levar. Do outro lado da sala, Valéria e Marcelo se levantaram rapidamente, evitando olhares. Mas antes de sair, Valéria parou e olhou para trás uma última vez. Seu rosto estava pálido, os olhos finalmente mostrando algo além de ganância. Talvez arrependimento, talvez vergonha. Ela não disse nada. Apenas saiu. Do lado de fora do fórum, a imprensa os esperava novamente. Senhor Almeida, ganhou a causa. Como se sente? Vai continuar com a cuidadora? Rodrigo parou na frente dos microfones. Puxou Helena para o lado, Marta do outro. Vou fazer uma declaração breve. Ele esperou o silêncio. Hoje a justiça reconheceu algo que eu aprendi nas últimas semanas, que amor e dedicação não precisam de diploma. Marta da Silva Santos salvou minha filha. E no processo, salvou a mim também. Ela vai continuar conosco não como empregada, mas como família, porque é isso que ela é. E quanto à sua irmã, sem comentários sobre isso. Só espero que um dia ela entenda que família não é sobre controle ou dinheiro. É sobre estar presente nos momentos difíceis. Ele olhou para Marta. E a verdadeira família se escolhe, não necessariamente se nasce com ela. No carro de volta, Helena dormiu exausta entre Marta e Rodrigo, no banco de trás. Marta olhava pela janela, ainda processando tudo. Você está bem? Rodrigo perguntou baixinho. Ainda não acredito que deu certo. Deu certo porque era a coisa certa. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. E por que você não desistiu? Nunca vou desistir dela. Marta olhou para Helena dormindo. Nem de você. Rodrigo apertou a mão dela, e dessa vez, ela não puxou. Não havia mais desculpas, mais barreiras, mais momentos errados. Eles haviam vencido, juntos. Os meses seguintes trouxeram uma paz que nenhum deles havia experimentado em anos. A vitória no tribunal não foi apenas legal, foi emocional. A mansão, que antes parecia um mausoléu silencioso, começou a pulsar com vida novamente. Helena estava florescendo. Cada dia trazia uma nova palavra, uma nova frase, uma nova expressão de personalidade que havia estado enterrada sob camadas de trauma. Ela ainda tinha dias difíceis, momentos em que o silêncio voltava a envolvê-la como um cobertor protetor, mas agora havia ferramentas para lidar com isso. E havia pessoas que entendiam. Miguel passou a vir todos os fins de semana, e a amizade entre as duas crianças se aprofundou. Eles criaram um mundo particular no jardim da mansão, construindo fortes com lençóis velhos, desenhando histórias em cadernos compartilhados, inventando canções bobas que faziam Marta e Rodrigo rirem. Uma tarde de sábado, Rodrigo estava no escritório revisando contratos quando ouviu risadas vindas do jardim. Levantou-se
e foi até a janela. Helena e Miguel estavam tentando ensinar Marta a jogar futebol. Ela era terrivelmente descoordenada, tropeçando na própria sombra, e as crianças achavam isso hilário. Quando ela finalmente conseguiu chutar a bola, errou completamente o gol improvisado e acertou um vaso de plantas. O som da gargalhada de Helena, alta, livre, sem inibições, atravessou o vidro da janela e atingiu Rodrigo em cheio no peito. Ele não percebeu que estava chorando até sentir as lágrimas no rosto. Doralice apareceu ao lado dele, também observando a cena. Ela ri de novo. A governanta disse suavemente, a voz carregada de emoção. Fazia tanto tempo que eu achava que nunca mais ia ouvir esse som. Eu também. Você fez a escolha certa, senhor Rodrigo. Doralice olhou para ele. Sei que fui dura com a Marta no início, mas ela trouxe essa família de volta à vida. Trouxe. Ele concordou, sem tirar os olhos de Marta no jardim. E eu não sei mais como viver sem ela. Doralice sorriu conhecedora. Então acho que já passou da hora de fazer algo a respeito, não? Mas Rodrigo tinha medo. Medo de estragar o equilíbrio delicado que haviam construído. Medo de que seus sentimentos fossem mais intensos que os dela. Medo de que, se tentasse algo e desse errado, perdesse não apenas Marta, mas a estabilidade que Helena finalmente havia encontrado. Então, ele esperava e observava. Observava como Marta cantava enquanto preparava o café da manhã, uma rotina que Sílvia havia gentilmente cedido a ela nos fins de semana. Observava como ela ensinava Helena a fazer tranças, os dedos hábeis trabalhando com paciência infinita. Observava como ela ouvia seus desabafos sobre o trabalho sem julgamento, oferecendo perspectivas que ele nunca havia considerado. Observava e se apaixonava um pouco mais a cada dia. Marta também sentia. Era impossível não sentir. A forma como Rodrigo olhava para ela atravessava todas as defesas que ela havia construído. Mas ela tinha seus próprios medos. O abismo social entre eles ainda existia, por mais que tentassem ignorar. Ela via nos olhos de alguns funcionários, nos comentários velados de pessoas que visitavam, no jeito como garçons em restaurantes caros olhavam para ela quando saíam todos juntos. Você não pertence a este mundo, os olhares diziam. Está fingindo ser algo que não é. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Marta e Rodrigo se encontraram na biblioteca. Ele estava escolhendo um livro para ler. Ela havia ido buscar um copo d'água. Não consegue dormir? Ele perguntou. Só um pouco agitada. Você? Tenho dormido melhor do que em anos, na verdade. Ele sorriu. Engraçado como ter a casa cheia de vida ajuda com insônia. Marta se apoiou na estante, olhando para ele. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter me contratado, de ter ido contra sua família, de ter mudado tudo? Rodrigo pousou o livro e se virou completamente para ela. Nunca. Nem por um segundo. Ele deu um passo à frente. Por que está perguntando isso? Porque às vezes eu olho ao redor e me lembro de quem eu era, de onde vim, e me pergunto se não estou vivendo uma fantasia que vai acabar. Marta, eu limpava o chão dessa clínica, Rodrigo. Ganhava R$ 20 por hora. Morava em um apartamento de 2 cômodos que mal cabia eu e o Miguel. Sua voz tremeu. E agora estou morando em uma mansão, usando roupas que custam mais que meu salário de um mês, sendo chamada de mãe por uma menina que tem mais dinheiro no fundo fiduciário do que eu vou ganhar em toda a minha vida. E daí? E daí que eu não pertenço a isso? Ela explodiu. Não de verdade, eu estou aqui porque você estava desesperado e eu estava no lugar certo na hora certa. Mas o que acontece quando você perceber que pode ter alguém melhor? Alguém do seu mundo? Rodrigo fechou a distância entre eles em 3 passos. Segurou os ombros dela, firme mas gentil. Você acha que eu me importo de onde você veio? Você acha que isso importa nem um pouco? Importa para o mundo lá fora. O mundo lá fora não vive aqui dentro. Ele tocou o peito dela sobre o coração. Não conhece você como eu conheço. Não viu você acordar às 3 da manhã porque Helena teve um pesadelo. Não viu você cantar a mesma música 50 vezes porque era o que ela precisava. Não viu você abrir mão de tudo para estar aqui. Rodrigo, você me ensinou o que realmente importa. Presença, paciência, amor incondicional. Sua voz rachou. Você me deu minha filha de volta. Me deu a mim de volta. E se acha que vou deixar você duvidar do seu valor por causa de dinheiro ou classe social, está muito enganada.
Marta sentiu as lágrimas transbordarem. Eu tenho tanto medo de estragar isso, de não ser suficiente. Você é mais que suficiente. Ele enxugou uma lágrima do rosto dela com o polegar. Você é tudo. O ar entre eles mudou. Ficou carregado, denso de possibilidades. Rodrigo se inclinou devagar, dando a ela todo o tempo para recuar. Ela não recuou. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ambos estivessem com medo de quebrar algo precioso. Mas então Marta se entregou, e o beijo se aprofundou, carregado de meses de tensão contida, de sentimentos reprimidos, de conexão que finalmente encontrava expressão física. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Isso, Marta começou, mudou tudo. Rodrigo terminou. Eu sei, e está tudo bem. Vamos devagar, sem pressa, mas não vou mais fingir que não sinto o que sinto por você. Eu também não posso mais fingir, ela admitiu. Mas e Helena? Como vamos contar para ela? Acho que a Helena já sabe. Ele sorriu. Crianças sempre sabem. Na manhã seguinte, quando desceram para o café, Helena olhou para os dois e inclinou a cabeça, curiosa. Vocês estão diferentes. Diferentes como? Marta perguntou, tentando parecer casual. Não sei, mas felizes. Helena mordeu uma torrada. Estão namorando? Rodrigo quase engasgou com o café. Marta ficou vermelha. Nós... Rodrigo gaguejou. Já é porque se estão, eu acho legal. Helena continuou tranquilamente. O Miguel também acha. A gente conversou sobre isso. Vocês conversaram sobre isso. Marta estava entre riso e mortificação. Ué, o Miguel disse que a mãe dele fica olhando para você do mesmo jeito que ele via o pai olhar para a mãe antes dele ir embora. Mas você olha de volta, então é diferente. Helena deu de ombros com a sabedoria simples das crianças. E eu gosto de você aqui. Se você casar com meu pai, vai ficar para sempre. Rodrigo e Marta trocaram olhares atônitos. Acho que não precisamos nos preocupar em como contar. Rodrigo murmurou. Aparentemente não. Marta riu, ainda processando. Helena voltou sua atenção para a torrada, completamente alheia à bomba que havia jogado. Para ela era simples. As pessoas que ela amava deveriam ficar juntas. Era lógica infantil, mas perfeita. Nos meses que se seguiram, eles construíram algo novo. Não era uma família tradicional, mas era deles. Rodrigo começou a trabalhar de casa 3 vezes por semana. Miguel passou a vir não só nos fins de semana, mas também algumas tardes depois da escola. A mansão se encheu de risadas, discussões bobas sobre qual filme assistir, jantar com todos à mesa. Helena começou a frequentar uma escola nova, especializada em crianças com necessidades especiais. No início, Marta ficava nervosa a cada ligação da escola, esperando más notícias. Mas as notícias eram sempre boas. Helena estava se integrando, fez amigas, até entrou para o coral da escola. A primeira apresentação do coral foi em uma tarde de quinta-feira. A pequena sala estava lotada com pais orgulhosos. Rodrigo e Marta sentaram-se na primeira fileira com Miguel entre eles. Quando Helena subiu ao palco com as outras crianças, usando um vestido branco simples e segurando um caderno de música, Marta segurou a mão de Rodrigo com força. Ela vai conseguir. Ele sussurrou. Eu sei, só estou emocionada. A música começou. Era uma canção infantil sobre passarinhos e primavera. Algumas crianças cantavam alto, outras mal abriam a boca. Helena estava no meio, e quando chegou sua vez de cantar um verso solo, ela respirou fundo e cantou. Não era perfeito. A voz saiu trêmula no começo, ganhou força no meio, quase quebrou no final. Mas ela cantou. Cada palavra clara, cada nota alcançada. Marta não conseguiu segurar as lágrimas. Rodrigo também não. Eles assistiram sua menina, porque ela era deles agora, de ambos, fazer algo que parecia impossível 2 anos atrás. Quando a apresentação acabou e as crianças desceram do palco, Helena correu direto para eles. Marta a pegou no colo, beijando seu rosto repetidamente. Você foi incrível, tão incrível. Eu estava com medo de esquecer as palavras. Helena admitiu. Mas aí eu vi vocês e lembrei que você sempre diz que eu sou corajosa. Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Marta garantiu. Rodrigo abraçou as duas e Miguel juntou-se ao abraço coletivo. E ali, no meio de uma sala cheia de estranhos, eles eram uma família.
Mas o passado nunca está completamente enterrado. Uma tarde, enquanto Marta e Helena faziam compras em um mercado local, elas cruzaram com uma mulher que Marta reconheceu imediatamente. Sandra, uma antiga colega do tempo em que limpava escritórios. Marta, meu Deus, é você mesmo! Sandra a abraçou. Menina, sumiça. Ninguém mais te vê nos pontos de ônibus. Essa minha situação mudou. Marta disse, desconfortável. Sandra olhou para Helena, para as roupas caras, para as sacolas de lojas de grife. Mudou mesmo, né? Seu tom ficou gelado. Ouvi os rumores. E você se engraçou com um patrão rico. Não foi assim? Claro que não. Sandra deu uma risada amarga. Você sempre foi esperta, Marta. Achou um jeito de sair da miséria nas costas de uma criança traumatizada. Marta sentiu como se tivesse levado um tapa. Você não sabe do que está falando. Sei sim. A gente se mata trabalhando 3 turnos e você dá sorte de estar no lugar certo na hora certa. Sandra balançou a cabeça. Mas lembra de onde você veio, viu? Princesa não nasceu, foi improvisada. Ela foi embora deixando Marta tremendo de raiva e dor. Helena puxou sua manga. Quem era aquela mulher má? Ninguém importante, amor. Vamos para casa. Mas as palavras ficaram. Naquela noite, Marta estava quieta, distante. Rodrigo percebeu no jantar. O que aconteceu? Nada. Marta. Ele conhecia bem o suficiente agora para não aceitar essa resposta. O que aconteceu? Ela contou. Sobre Sandra, sobre as palavras venenosas, sobre como elas tocaram em todas as suas inseguranças. Ela não está completamente errada. Marta murmurou. Eu tive sorte. Estava no lugar certo. Não foi sorte. Rodrigo interrompeu firmemente. Foi empatia. Foi coragem. Foi você escolhendo agir quando podia ter ignorado. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. E mesmo se tivesse sido sorte, e daí? Você acha que não merece coisa boa acontecendo com você? Às vezes parece que roubei a vida de outra pessoa. Você não roubou nada, construiu, aqui com a gente. Ele beijou a testa dela. E qualquer pessoa que não consegue ver isso não merece seu tempo ou sua energia. Miguel, que ouvia da porta, entrou. Mãe, lembra o que você sempre me disse? Que a gente não escolhe de onde vem, mas escolhe para onde vai. Marta abraçou o filho, emocionada. Quando você ficou tão sábio? Aprendi com a melhor. 6 meses após o julgamento, em uma tarde ensolarada de sábado, Rodrigo reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha planejando há semanas. Ele organizou um piquenique no jardim. Nada extravagante, apenas uma toalha xadrez, cestas com sanduíches, frutas, sucos. Helena e Miguel estavam no plano, contidos de excitação. Quando Marta saiu e viu a cena, sorriu. O que é isso? Um piquenique. Rodrigo respondeu, nervoso como um adolescente. Pensei que seria legal fazer algo diferente. Eles se sentaram, comeram, conversaram. As crianças brincavam perto, mas mantinham distância proposital. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Rodrigo pegou a mão de Marta. Tem algo que eu quero te perguntar. Tá. Ela estava sorrindo, sem suspeitar de nada. Há 1 ano eu estava perdido, quebrado, sem esperança. Ele começou, a voz embargada. Achava que tinha perdido tudo que importava. E então você apareceu. Literalmente do nada, uma faxineira que eu nem conhecia. E mudou absolutamente tudo. Marta começou a entender onde isso estava indo. Seu coração acelerou. Você me ensinou a ser pai de novo. Me ensinou a estar presente. Me ensinou que força real não é sobre controle ou dinheiro. É sobre vulnerabilidade e amor. Ele tirou uma caixinha do bolso. E no processo, me ensinou a amar de novo. De um jeito que eu nem sabia que era possível. Abriu a caixinha. Um anel simples, elegante, com uma pedra azul. Casa comigo, Marta. Não porque eu preciso de alguém para cuidar da Helena, mas porque eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Porque você é minha melhor amiga, minha parceira, meu amor. Porque quando penso em futuro, eu vejo você. Sempre você. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marta. Rodrigo, eu sei que nossa história não é convencional. Sei que tem gente que vai julgar, mas não me importo. Quero construir uma vida com você. Oficial real para sempre. Ele sorriu nervoso. Então, vai casar comigo? Marta olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada. Olhou para Helena e Miguel, que assistiam ansiosamente de longe. Olhou para a mansão que havia se transformado em lar e pensou em sua jornada.
De 3 turnos limpando o chão a isso, de apartamento de 2 cômodos a um jardim, onde o sol se punha em tons de ouro, de mãe solteira lutando sozinha, a parte de uma família que escolheu amar incondicionalmente. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, eu quero casar com você. Rodrigo a puxou para um beijo, enquanto Helena e Miguel gritavam, comemorando, correndo para abraçá-los. Eles caíram todos juntos na toalha xadrez, rindo e chorando ao mesmo tempo. Doralice observava da janela da cozinha, enxugando os próprios olhos. Graças a Deus, ela murmurou. Essa família finalmente está completa de novo. E estava. Remendada, reconstruída, não perfeita, mas real. E era tudo o que qualquer um deles precisava. Capítulo 6. Recomeços. Os preparativos para o casamento foram, surpreendentemente, a parte mais fácil. Marta não queria nada extravagante. Nada que a fizesse sentir como se estivesse performando um papel que não era seu. Algo simples. Ela insistiu quando Rodrigo tentou contratar uma organizadora de eventos. No jardim, com as pessoas que amamos. Nada de revista, nada de fotógrafos invadindo. Só nós. Rodrigo concordou sem hesitar. Ele aprendera que as melhores coisas da vida eram realmente as mais simples. A data foi marcada para 3 meses depois. Tempo suficiente para que Miguel e Helena ajudassem a planejar cada detalhe. As crianças se envolveram completamente, escolhendo flores, decidindo o cardápio, ensaiando uma apresentação musical que queriam fazer de surpresa. Mas nem tudo foi tranquilo. Uma semana após o noivado, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. Era Valéria. Rodrigo, a voz dela estava diferente, menor, quebrada. Podemos conversar? Depende. Vai tentar me processar de novo? Não, eu preciso falar com você, pessoalmente. Por favor. Contra seu melhor julgamento, ele concordou em encontrá-la em um café neutro. Quando chegou, ficou chocado com sua aparência. Valéria, sempre impecável, estava com olheiras profundas, as roupas menos cuidadas, o cabelo preso de qualquer jeito. O que você quer, Valéria? Ela mexeu no café sem beber. Pedir desculpas. As palavras saíram com dificuldade. Sei que não mereço seu perdão. Sei que fui terrível. Mas preciso que você saiba que eu me arrependo. Rodrigo se recostou na cadeira, desconfiado. Por que agora? Porque Marcelo me deixou. Ela deu uma risada amarga. Levou metade do que tínhamos e foi embora com uma mulher 20 anos mais nova. E quando ele saiu, eu finalmente vi o que você via o tempo todo. Que ele estava comigo pelo dinheiro, que me manipulou para ir contra você. Lágrimas começaram a cair. Eu destruí minha relação com meu irmão por um homem que nunca me amou de verdade. Valéria, não estou pedindo que me perdoe imediatamente. Só queria que soubesse que eu estava errada. Sobre tudo. Sobre a Marta. Sobre a Helena. Sobre você. Ela finalmente olhou para ele. Vi as fotos no jornal. Do noivado. A Helena estava sorrindo, Rodrigo. Realmente sorrindo. E percebi que você conseguiu o que eu disse que era impossível. Trouxe nossa menina de volta. Rodrigo sentiu a raiva diminuir, substituída por uma tristeza pesada. Você quase destruiu tudo, Valéria. Quase tirou minha filha de mim. Eu sei. E vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Ela enxugou as lágrimas. Mas queria que soubesse. E queria saber se algum dia, talvez, você possa me perdoar. Não agora, mas algum dia. Rodrigo pensou em tudo que Marta havia lhe ensinado. Sobre compaixão, sobre segundas chances, sobre como mágoa só machuca quem a carrega. Algum dia. Ele concordou finalmente. Mas vai levar tempo. Muito tempo. Entendo. Valéria assentiu. Obrigada por me receber. Quando ele contou para Marta aquela noite, ela o ouviu em silêncio. Como você se sente? Confuso. Com raiva ainda. Mas também aliviado. Ele passou a mão pelo cabelo. Ela é minha irmã. Parte de mim quer odiá-la para sempre. Mas outra parte lembra de quando éramos crianças, antes de dinheiro e ganância mudarem tudo. Você não precisa decidir agora. Marta segurou a mão dele. Perdão não tem prazo. Acontece quando está pronto para acontecer. E você? Consegue perdoá-la pelo que tentou fazer? Marta pensou cuidadosamente. Não vou esquecer, mas guardar rancor só vai me fazer mal. Então sim, acho que posso perdoar. Eventualmente.
Ela sorriu. Além disso, vou estar muito ocupada sendo feliz para desperdiçar energia com raiva. As semanas antes do casamento voaram. Marta deixou que Rodrigo lidasse com os poucos preparativos necessários. Cadeiras para o jardim, um pequeno altar de flores, um jantar buffet simples. Ela se concentrou no vestido. Não queria algo de estilista caro que a fizesse sentir como uma impostora. Queria algo que fosse ela. Então, foi a um ateliê pequeno em Pinheiros, indicado por Sílvia, onde uma costureira chamada Dona Amélia criava vestidos sob medida. Quero algo simples, Marta explicou. Elegante, mas não extravagante. Algo que eu me reconheça usando. Dona Amélia, uma senhora de 70 anos com dedos ágeis e olhos conhecedores, estudou Marta por um longo momento. Você não é daqui, é? Dessa vida de luxo? Não, Marta admitiu. E honestamente, não sei se algum dia vou me sentir completamente parte dela. Bom, Dona Amélia sorriu. Porque os melhores casamentos não são sobre duas pessoas do mesmo mundo se juntando. São sobre dois mundos diferentes criando um terceiro, completamente novo. Ela pegou um tecido de seda cor de champanhe. Vou fazer um vestido que honra de onde você veio e celebra para onde você está indo. Combinado? Combinado. Quando o vestido ficou pronto, 2 semanas antes do casamento, Marta se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher refletida. O vestido era perfeito, simples, mas deslumbrante, com rendas delicadas que Dona Amélia havia costurado à mão, cada ponto uma pequena obra de arte. Você está linda, Helena sussurrou, os olhos arregalados. Ela havia insistido em vir para a prova final. É demais. É perfeito. Helena segurou a mão dela. Meu pai vai chorar quando ver. E ela estava certa. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado. Rodrigo acordou cedo, nervoso como nunca esteve em toda a vida corporativa. Ele havia negociado contratos de milhões sem suar, mas a ideia de trocar votos com Marta o deixava tremendo. Miguel ficou com ele durante a preparação, ajudando com a gravata que Rodrigo amarrou e desamarrou 5 vezes. Está nervoso? O garoto perguntou. Apavorado. Por quê? É minha mãe. Ela é incrível. Exatamente por isso, Rodrigo admitiu. Tenho medo de não ser suficiente para ela. De um dia ela acordar e perceber que merece alguém melhor. Miguel olhou com aquela sabedoria antiga que às vezes surgia. Sabe o que minha mãe sempre diz? Que amor não é sobre merecer. É sobre escolher. Todo dia a gente escolhe ficar, escolhe amar, escolhe trabalhar nas partes difíceis. Ele sorriu. E vocês já escolheram um ao outro. Então para de se preocupar e vai se casar com ela. Rodrigo despenteou o cabelo do menino, emocionado. Quando você ficou mais velho que eu, aprendi com os melhores. No outro lado da casa, Marta estava igualmente nervosa. Doralice e Sílvia a ajudavam a se vestir, enquanto Helena girava no próprio vestido de daminha, uma criação cor de lavanda que ela havia escolhido pessoalmente. Você está tremendo, Doralice observou enquanto ajeitava o véu. É bobo. Eu já moro aqui, já disse sim. Por que estou tão nervosa? Porque é real agora. Sílvia respondeu, ajeitando as flores no cabelo de Marta. Papel assinado, votos trocados, para sempre declarado. É assustador e lindo ao mesmo tempo. E se eu estragar tudo? Se eu disser algo errado, ou tropeçar, ou... Marta. Doralice segurou seus ombros firmemente. Você sobreviveu a 3 empregos simultâneos, criou um filho sozinha, salvou uma criança traumatizada que os melhores médicos desistiram e enfrentou um tribunal cheio de pessoas ricas tentando te destruir. Você não vai estragar nada. Marta respirou fundo e assentiu. Você está certa. Claro que estou. Agora vamos, seu noivo está esperando. O jardim estava transformado. Cadeiras simples de madeira branca formavam fileiras de cada lado de um corredor de pétalas. Flores silvestres decoravam tudo. Nada arranjado demais, apenas natural e lindo. Um violonista tocava suavemente ao fundo. Havia apenas 30 pessoas presentes. Amigos próximos, alguns poucos funcionários, a doutora Beatriz, o doutor Henrique, que havia os defendido no tribunal. E, surpreendentemente, Valéria, sentada discreta no fundo, convidada por Rodrigo após muita reflexão. Rodrigo esperava no altar improvisado, com Miguel ao seu lado como padrinho. Quando a música mudou e Marta apareceu na porta dos fundos da casa, seu coração parou.
Ela estava radiante. O vestido fluía enquanto caminhava, Helena ao seu lado segurando um buquê menor de flores combinando. Marta havia escolhido que Helena a entregaria ao pai, uma inversão doce do tradicional. Enquanto caminhavam pelo corredor de pétalas, Rodrigo não conseguiu segurar as lágrimas. Marta também chorava, mas sorria ao mesmo tempo, uma mistura perfeita de emoção que resumia exatamente como ela se sentia. Quando chegaram ao altar, Helena ficou na ponta dos pés e sussurrou para o pai: "Eu disse que você ia chorar." A pequena plateia riu, quebrando a tensão. Marta beijou o topo da cabeça de Helena antes que a menina fosse sentar na primeira fileira entre Miguel e Doralice. O celebrante, um juiz de paz amigável que Rodrigo conhecia, começou: "Estamos aqui para celebrar a união de Rodrigo e Marta. Duas pessoas que encontraram amor da forma mais improvável e que nos ensinam que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha." Ele sorriu. Os noivos prepararam seus próprios votos. Rodrigo pegou as mãos de Marta tremendo. "Eu escrevi e reescrevi isso 1000 vezes. Tentei encontrar palavras bonitas o suficiente para expressar o que sinto. Mas a verdade é simples." Ele olhou nos olhos dela. "Você me salvou. Salvou minha filha. Salvou minha capacidade de sentir, de amar, de viver. Você entrou na minha vida quando eu estava no fundo do poço e me ensinou que é possível subir de novo." Sua voz rachou. "Eu prometo passar o resto da minha vida tentando ser metade do ser humano incrível que você é. Prometo te apoiar, te respeitar, te escolher todos os dias. Prometo ser o melhor pai para Helena e para Miguel, porque você me ensinou como. E prometo te amar, Marta. Não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos difíceis, porque é isso que você me ensinou, que amor real não desiste." Marta estava chorando tanto que mal conseguiu falar quando chegou sua vez. "Rodrigo, você me deu algo que eu achava que nunca teria. Uma família completa, um lar, um lugar onde pertenço." Ela apertou as mãos dele. "Por tanto tempo, eu apenas sobrevivi. Trabalhei, lutei, resisti. Mas com você eu aprendi a viver de novo, a sonhar de novo." Ela olhou para Helena, depois para Miguel. "Você me deu 2 filhos, me deu uma casa cheia de amor, me deu propósito e me deu você. Todo você. Vulnerável, imperfeito, real." Ela sorriu através das lágrimas. "Eu prometo ser sua parceira, sua melhor amiga, sua crítica quando precisar ouvir verdades difíceis e seu refúgio quando o mundo for demais. Prometo amar Helena e cuidar dela como se fosse minha, porque no meu coração ela é. E prometo te amar, Rodrigo Almeida, com tudo que tenho. Hoje, amanhã, sempre." Não havia um olho seco no jardim. Até Valéria limpava lágrimas discretamente. "As alianças?" o celebrante pediu. Miguel e Helena se levantaram juntos carregando uma pequena almofada com 2 anéis simples de ouro. Eles entregaram com orgulho visível. Rodrigo colocou a aliança no dedo de Marta com mãos trêmulas. Ela fez o mesmo com ele, sorrindo através das lágrimas. "Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher." O celebrante sorriu largo. "Pode beijar a noiva." E Rodrigo beijou. Um beijo profundo, cheio de promessa e futuro e amor absoluto. Os convidados explodiram em aplausos e vivas. Quando se separaram, Miguel e Helena correram para abraçá-los, e ali, no meio do jardim ensolarado, uma nova família era oficialmente selada. O jantar foi simples, mas alegre. Mesas redondas espalhadas pelo jardim, comida caseira que Silvia havia preparado com amor, vinho fluindo livremente. Quando chegou a hora dos discursos, Miguel se levantou primeiro. "Eu não sou muito bom com palavras." O garoto começou nervoso. "Mas queria dizer que, por muito tempo, foi só eu e minha mãe contra o mundo. E ela sempre foi suficiente. Sempre." Ele olhou para Marta. "Mas agora a gente tem mais. Tem o Rodrigo, que é o pai que eu sempre quis ter. Tem a Helena, que é tipo a irmãzinha chata, mas que eu amo." Risadas. "E tem essa casa, essa família, esse amor. Então, obrigado, Rodrigo, por ver o que todo mundo viu na minha mãe. Que ela é incrível." Marta estava soluçando. Rodrigo também. Helena quis falar em seguida. Ela subiu na cadeira para ficar mais alta, segurando um papel com anotações. "Quando minha primeira mamãe morreu, eu achei que nunca mais ia ser feliz." Sua voz saiu clara,
forte. Eu parei de falar porque não tinha nada para dizer. O mundo era só triste e assustador. Ela olhou para Marta. Mas aí a mamãe Marta apareceu e ela não tentou me forçar a falar, só cantou e ficou comigo e esperou até eu estar pronta. Lágrimas escorriam pelo rosto pequeno. Ela me ensinou que é possível ter duas mamães, uma no céu e uma aqui. E que amar de novo não significa esquecer, significa continuar vivendo. Helena pulou da cadeira e correu para abraçar Marta. Obrigada por me ensinar a viver de novo, mamãe. Não havia uma pessoa no jardim que não estivesse chorando. Marta segurou Helena com força, sussurrando, eu te amo, repetidamente. Quando os discursos terminaram e a música começou, Rodrigo puxou Marta para dançar. Não havia pista de dança formal, apenas eles dois no meio do jardim, movendo-se lentamente enquanto o sol se punha. Você percebe o que fizemos? Rodrigo murmurou contra o cabelo dela. Nos casamos? Criamos uma família. De verdade. Não perfeita, não tradicional, mas nossa. E é tudo o que eu sempre quis. Marta encostou a cabeça no peito dele. Obrigada por me escolher. Obrigado por me deixar. Eles dançaram até as estrelas aparecerem, cercados por pessoas que amavam, em um jardim que havia testemunhado tanto sofrimento e agora celebrava tanto amor. 3 meses depois do casamento, algo inesperado aconteceu. Marta estava na cozinha preparando café quando sentiu uma onda de náusea. Correu para o banheiro e vomitou. Deve ser algo que comi, ela disse a Rodrigo, pálida. Mas aconteceu de novo no dia seguinte, e no outro. Depois de uma semana, Silvia a puxou de lado. Marta, não quero me intrometer, mas... Você já pensou em fazer um teste? Teste de quê? Gravidez. Marta ficou paralisada. Ela e Rodrigo não haviam falado sobre ter mais filhos, não haviam planejado, mas também não estavam exatamente prevenindo. Eu tenho 39 anos. Achei que... Idade não é tudo. Silvia sorriu. Só faça o teste, para ter certeza. Naquela tarde, com as mãos tremendo, Marta fez 3 testes, todos positivos. Ela estava grávida. O pânico inicial deu lugar a uma onda de emoção. Um bebê, um filho seu e de Rodrigo. Uma nova vida criada do amor deles. Mas como contar? Como Helena e Miguel reagiriam? Ela decidiu fazer algo especial. Naquela noite, no jantar, colocou um embrulho pequeno no lugar de Rodrigo na mesa. O que é isso? Ele perguntou curioso. Abre. Ele desembrulhou para encontrar uma camiseta de bebê com os dizeres promovido a irmão mais velho. Rodrigo olhou para a camiseta, depois para Marta, depois para a camiseta de novo. Você está... Nós estamos... Marta assentiu, sorrindo através das lágrimas. Estamos. Rodrigo a puxou para um abraço tão apertado que quase tirou seu fôlego, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um bebê. Vamos ter um bebê. Helena e Miguel, que estavam assistindo confusos, finalmente entenderam. Vou ter um irmãozinho? Helena perguntou, os olhos arregalados. Ou irmãzinha? Marta confirmou. Eu vou ser irmão mais velho, Miguel gritou pulando. Eu vou ensinar tudo para ele. Ei, eu também, Helena protestou. Eu também vou ensinar. Eles começaram a planejar imediatamente, falando sobre que nome escolher, como decorar o quarto, quem ia segurar o bebê primeiro. Rodrigo apenas segurava Marta, maravilhado. Você continua me surpreendendo, ele sussurrou. A vida continua nos surpreendendo. Ela corrigiu. A gravidez foi tranquila. Marta continuou cuidando de Helena, agora com a ajuda crescente da menina, que havia se tornado sua sombra protetora. Miguel ficava atualizando um caderno com coisas importantes que o bebê precisa saber, que incluía fatos aleatórios como cachorros são legais e sempre confie na vovó Marta para conselhos. Rodrigo estava simultaneamente animado e apavorado. Ele havia sido pai antes, mas na primeira vez Camila havia lidado com tudo. Agora era diferente. Ele estava presente desde o primeiro enjoo matinal. E se eu não for bom nisso? Ele confessou uma noite, a mão no ventre crescente de Marta. Você já é bom nisso. Olha como você é com Helena e Miguel. Mas isso é diferente. Um bebê que vai me ver desde o começo, que não vai saber uma versão ruim de mim. Então seja a melhor versão desde o início. Marta segurou o rosto dele. Você aprendeu, Rodrigo?
Você cresceu, esse bebê vai ter o pai que você se tornou, não o que você era. 6 meses depois, em uma manhã de primavera, Marta entrou em trabalho de parto. Rodrigo quase bateu o carro correndo para o hospital, com Miguel e Helena no banco de trás, dando instruções contraditórias. 12 horas depois, às 7 da noite, nasceu Camila Santos Almeida. Uma homenagem à primeira esposa, uma ponte entre passado e futuro, um símbolo de que amor não se substitui, se multiplica. Quando colocaram a bebê nos braços de Marta pela primeira vez, ela olhou para aquele rostinho perfeito e sentiu um amor tão intenso que doeu. Ela é perfeita. Rodrigo sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha da filha. Ela é nossa. Helena e Miguel foram autorizados a entrar 1 hora depois. Ambos se aproximaram da cama com reverência, olhando para a irmãzinha com adoração absoluta. Ela é tão pequena, Helena sussurrou. Você também era assim, Rodrigo disse. E olha como cresceu. Posso segurar? Miguel perguntou nervoso. Marta o ajudou a se sentar e cuidadosamente colocou a bebê em seus braços. Miguel olhou para a irmã com tanta ternura que Marta precisou segurar as lágrimas. Oi, Camila. Eu sou seu irmão Miguel e vou sempre te proteger, prometo. Helena tocou o pezinho da bebê delicadamente. E eu vou ensinar você a cantar e a desenhar e a não ter medo. Rodrigo fotografou a cena mentalmente. Seus 4 filhos, porque Miguel e Helena eram tão seus quanto Camila, juntos pela primeira vez. Uma família construída não de sangue, mas de escolha e amor. Aquela noite, depois que as crianças foram para casa com Doralice, Rodrigo e Marta ficaram sozinhos no quarto do hospital, com Camila dormindo no berço ao lado. Você percebe o quanto nossa vida mudou em 2 anos? Rodrigo perguntou. De faxineira e viúvo quebrado para... Isso. Marta sorriu. É quase inacreditável, mas é real. Ele beijou a testa dela. Você é real, nós somos reais. E assustador de tão bom, fico com medo de acordar. Não vai acordar. Isso é sua vida agora. Nossa vida. Ele segurou a mão dela. E vamos construir ainda mais. Dia após dia, escolha após escolha, amor após amor. Marta olhou para a filha dormindo. Pensou nos outros 2 em casa esperando. Olhou para o homem ao seu lado, que havia se tornado seu porto seguro. E pela primeira vez em sua vida inteira, sentiu que estava exatamente onde pertencia. Epílogo. 5 anos depois. O jardim estava novamente cheio de vida. Mas dessa vez, não era um casamento. Era uma festa de aniversário. Camila comemorava 5 anos, correndo pelo gramado com um vestido rosa cheio de purpurina, perseguida por Helena, agora com 13 anos, e Miguel, 17. O riso alto da menina ecoava pela propriedade. Marta assistia da varanda, uma mão descansando em seu ventre. 6 meses de gravidez. Uma surpresa aos 44 anos, mas uma surpresa bem-vinda. Um menino dessa vez que eles já haviam decidido chamar de Pedro. Rodrigo se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços e apoiando o queixo em seu ombro. Cansada? Feliz. Ela corrigiu. São coisas diferentes? Nesse caso, não. Eles observaram em silêncio confortável. A mansão não parecia mais intimidadora. Estava vivida, com marcas de criança nas paredes, brinquedos espalhados, fotos por todo lado documentando cada momento importante. Marta havia estabelecido sua fundação 3 anos atrás. Segundo as vozes, treinava cuidadores com experiência pessoal em trauma para trabalhar com crianças que a medicina tradicional havia desistido. Já haviam ajudado mais de 100 famílias. O trabalho era voluntário, mas Rodrigo havia financiado uma pequena clínica onde ofereciam serviços gratuitos. Miguel estava no último ano do ensino médio, já aceito em 3 universidades com bolsa integral. Ele queria ser psicólogo infantil, para ajudar outras crianças como eu e a Helena, ele dizia. Helena estava completamente transformada. Falante, expressiva, cheia de vida. Ela cantava no coral da escola, tinha um grupo grande de amigas e havia até começado a escrever sobre sua experiência. Um livro infantil sobre uma menina que parou de falar e, com a ajuda de uma fada que cantava, encontrou sua voz de novo. E Camila era pura alegria. Uma criança que nunca conheceu trauma, apenas amor. Barulhenta, teimosa, completamente mimada pelos irmãos mais velhos,
mas com um coração enorme. Você está pensando no quê? Rodrigo perguntou. Em como éramos há 5 anos, em quão impossível tudo isso parecia. E agora? Agora é só vida. Nossa vida normal, bagunçada, linda. Ela virou-se nos braços dele. Obrigada. Pelo quê? Por me ver. Naquele corredor do hospital, quando eu era invisível para todo mundo, você me viu. Não a faxineira, não a pobre sem formação. A pessoa. Suas roupas se encheram de lágrimas. Você me viu, Rodrigo? Não. Ele a corrigiu gentilmente. Você se fez impossível de não ver. Você brilhava, Marta. Sempre brilhou. Eu só tive sorte de estar olhando na direção certa. Papai! Mamãe! Camila corria em direção a eles. Vem, vamos cantar parabéns. Eles a seguiram de volta para o jardim onde um bolo enorme esperava. Doralice e Sílvia, agora parte indiscutível da família, acendiam as velas. Amigos e vizinhos se reuniram ao redor. Antes de cantarmos, Helena pediu atenção. Eu queria fazer uma coisa. Ela pegou o violão do pai e começou a tocar. A mesma melodia que Marta costumava cantarolar. A música que havia salvado Helena anos atrás. Mas agora, com letra que a própria Helena havia escrito. Havia uma menina perdida no escuro, com medo de falar, com medo de sentir. Mas veio uma luz, em forma de canção, e ensinou que é seguro voltar a existir. Ela não tinha diploma, não tinha poder, tinha apenas um coração que sabia a dor e, com paciência infinita, com presença e canção, me ensinou que o maior milagre é o amor. Obrigada, mamãe, por não desistir. Obrigada por mostrar que eu podia voltar. Obrigada por provar que família se escolhe e que amor de verdade não precisa de lugar. Não havia um olho seco quando ela terminou. Marta estava soluçando nos braços de Rodrigo. Miguel abraçava ambos. Camila, sem entender completamente por que os adultos choravam, abraçou as pernas da mãe. Por que todo mundo está triste? Ela perguntou. Não estamos tristes, princesa. Marta se ajoelhou com dificuldade, puxando a filha para perto. Estamos felizes. Às vezes a gente chora quando é feliz demais. Isso é estranho. É. Marta riu através das lágrimas. Mas é bom. Eles cantaram parabéns. Camila apagou as velas fazendo um pedido que depois revelou para todos. Quero que nossa família fique junta para sempre. Vai ficar, amor. Rodrigo prometeu. Para sempre. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, a família se reuniu na sala de estar. Miguel e Helena no chão com Camila entre eles, construindo algo com blocos de montar. Marta e Rodrigo no sofá, ela com os pés no colo dele enquanto ele massageava. Isso é felicidade. Marta disse suavemente. É barulhento. Rodrigo brincou. É perfeito. E era. Não era a vida que qualquer um deles havia planejado. Era melhor. Era real. Era deles. Uma família construída não sobre circunstâncias perfeitas, mas sobre escolhas diárias de amor. Uma família que provou que os maiores milagres não vêm de dinheiro ou poder, mas de corações dispostos a ver além das superfícies. Uma família que começou com uma faxineira humilde que reconheceu dor em uma criança rica e um pai desesperado que foi humilde o suficiente para aceitar a ajuda de quem menos esperava. Uma família que ensinou que, às vezes, as pessoas mais qualificadas para curar são aquelas que sobreviveram à mesma dor. E que amor real e verdadeiro não conhece classes sociais, diplomas ou expectativas. Conhece apenas persistência, presença e a coragem de escolher, todos os dias, ficar. Naquela noite, enquanto colocava Camila para dormir, Marta cantou a mesma melodia de sempre. A música que havia salvado Miguel, depois Helena, e agora embalava Camila. Rodrigo parou na porta, apenas observando. Sua esposa, antes uma estranha em um corredor de hospital, agora o centro absoluto de seu mundo. Você está bem? Marta perguntou quando percebeu sua presença. Estou mais que bem. Ele entrou e beijou a testa das duas. Estou em casa. E era verdade. Não porque da mansão, mas porque de onde estava Marta, estava o lar. Porque ela havia lhe ensinado que lar não é um lugar, é onde seu coração escolhe ficar. E o dele, assim como o dela, havia escolhido ali, para sempre.